Então, Matias, você meio que estava dando um briefing, né? Uma sinopse do que a gente conversou agora. Era isso? Isso, eu acho que a parte expositiva não interrompida tem funcionado para a gente poder avançar naquilo que nós estamos aprofundando. E CAF me parece algo tão especial que eu gostaria muito de ouvir. Que bom. Uhum. CAF realmente é uma coisa especial. E eu comecei falando alguma coisa, né? É, Formato falei da letra. do CAF como buraco da agulha e que o CAF marca uma passagem, né? Uma mudança de dimensão que o CAF representa, né? Simboliza. E aí a gente falou, fez uma ponte com o que a Lili estava falando, e a gente falou desse, dessa temporalidade, o fato de que o CAF é passagem para um domínio onde a temporalidade, tal como nós a conhecemos consensualmente, né, perceptivamente, é uma coisa que não existe lá. É uma coisa que é, é como se fosse um holograma que não existe lá, né? Então, é como se fosse uma aparição hologrâmica, esse tempo linear no qual a gente está vivendo, né? É como se fosse uma ilusão de ótica, como se fosse maia, essa ideia do. Aí a Lili estava falando do dia a dia, é um dia por vez, né? Esse um dia por vez, onde você não está pensando a longo prazo, né? Esse um dia por vez vai se parecer mais com a temporalidade é, imaginal. Não é uma atemporalidade, não, é um tempo imaginal. E, e ele está mais próximo é, de algo síncrono do que de algo eterno. É, ok, é que a palavra eterno ela foi carregada, né? A, a gente carregou nessa palavra o eterno e é uma categoria sagrada, é uma categoria ideal, né? Utópica, como, teleológica, como se essa eternidade estivesse em algum lugar esperando por nós, Deus o livre, e que quando você morre, você vai para essa eternidade, descansa em paz. Tudo. Daí a gente perde, perde qualquer chance de saber do que os caras estão falando quando falam em eternidade, em eterno presente, porque essa eternidade ela é uma temporalidade diferente e que, sem essa aura do eterno, a palavra eterno fica sendo, num sentido, é, a palavra que eu falei agora, né? Simultâneo, a palavra que a gente falou assim, que a gente vai fazer uma horinha de fala, né? Meia horinha de fala, contínuo, para quem não pôde assistir sincronamente. A gente acabou de usar essa palavra, né? Desse síncrono. Então, vocês quatro estão sincronamente aqui
E quem for ver o vídeo não vai estar síncrono. Não vai estar síncrono com o que exatamente? Porque essa sincronicidade, onde você considera quem vai ver a gravação como não síncrono, é esse conceito artificial de um presente que agora perdeu, sabe? Perdeu a live, perdeu tempo real, né? Quando, uma vez que a gente está fazendo aqui uma aproximação ao mundo imaginal, né? Nós estamos num lugar que é exatamente o mesmo das pessoas que virão a assistir esse momento aqui. E, imaginalmente, quem assistir vai entrar na mesma temporalidade. Deu para entender? Mesmo? Então, é outra temporalidade. E é, e aí eu estava falando dessa ilusão de ótica que o tempo linear, na qual o tempo linear consiste, né, como uma ilusão de ótica, como Maia, né, tempo é, é algo que costuma ser explicado pelos mestres, sobretudo o Extremo Oriente, Zen, taoísta, costuma ser explicado. Aqui, você estava falando do Musashi, Mati, eu acho que tem isso no Musashi. Ai, queria tanto ter aqui o meu pincel, uma espada, um pincel, vai ser isso, é o que temos. Isso aqui, é, todo mundo deve conhecer essa imagem, eu estou evocando ela aqui, estou evocando a imagem. A gente vem e acende o graveto, tá? É um graveto. Acende o graveto e percebe como se olhar de assim é um ponto. A brasa do graveto, um ponto. Só que uma vez que você começa a fazer assim, esse ponto brilhante se torna um círculo, uma circunferência. E você vai ver o que na sua frente? Uma circunferência. Você não vai mais ver um centro, você vai ver essa circunferência. O desenho da letra K é tipo isso, né? Porque vocês veem como que esse símbolo está formado, é assim, sutilmente falando, sutilmente falando, se eu enxergar a letra K aqui, eu vou sobrepô-la direitinho com um triângulo, à medida que isso se pareça com um triângulo. Né? Por quê? Porque a letra K está aqui. Né? E esse é o topo
da montanha. Essa é a montanha cósmica. Então, o Kaf como sendo a montanha cósmica. Essa montanha é uma imagem mítica da antiga Pérsia, anterior ao islamismo, né? Antiga mesmo, né? E essa imagem da montanha Kaf, que era chamada de Alborz, ou Alborz, e que em cada tradição vai ter um nome e sempre vai ter uma montanha dessas, não é mesmo? Até na nossa tradição tem o Olimpo. Lá na Grécia tem o Olimpo, né? Tem o Monte Salvat, no Graal, no cristianismo, tem, vai falando aí, um monte de montanha em tudo que é cosmologia. E essa montanha, ela significa tanto o pontinho do graveto aceso, como a circunferência. O pontinho, centro, que é mais real, que é o lugar onde a realidade toca esse mundo, esse cosmos, né? Então, se a gente fala que é a montanha cósmica, a gente está falando que ela tem uma parte macrocósmica, mas depois da jornada, você passa pelo buraco da agulha. E esse aqui, essa imagem é muito importante, que é a imagem do buraco da agulha, que coincide com a letra hebraica. Esse recurso, né? E coincide, e não precisa ser inteligência artificial, inteligência musical. Coincide com a letra hebraica, que é a letra Kaf, cuja estrutura é essa daqui. A linha das outras letras está aqui. Isso aqui desce. E isso aqui é o buraco da agulha. Não é que seria o buraco da agulha. Não, é o buraco da agulha. A própria cabala, as próprias escrituras indicam que o kaf, né, que vale 100, esse é o valor numérico da letra, que o kaf é o topo da montanha. É o buraco da agulha. É quando você atravessa o macrocosmos, atravessa o mundo exterior e vai parar nos confins
nos confins do mundo exterior, nos confins do macrocosmos. E ali onde o cosmos termina, você passa. E não é mais nem você. Há uma passagem. E você passa de um eu para outro. Para passar por esse buraco da agulha, tem um eu que vai ter que ficar para trás. Gente, imagina só a imagem aqui, ó. Imagina só a imagem de você enfiar a linha numa agulha. Para passar a linha no buraco da agulha, se essa linha fosse 2 ou 3, não passava. Se essa linha fosse grossa, não passava. Para passar pelo buraco da agulha, precisa se despir, se despir de tudo o que não for o ser. Se não despir o que não for o ser, não há passagem, há apenas a rescendência. Rescendência no mundo cósmico sensível ou no mundo psicológico do eu com minúscula. Tá claro? Dá para entender? Não é lindo? Não é fortíssima essa imagem do buraco da agulha? E aí, assim, os caras, na tradição toda, explicam algo muito bizarro, que a montanha Kaf. Vocês acham que é fácil assim entender a ideia de montanha? Vocês acham que é fácil? A gente acha que é simples, uma montanha, né? Aqui tem a base da montanha, aqui tem o pico da montanha. Só que não, para os caras, não é exatamente uma montanha assim, porque também é a cordilheira que abarca o cosmos. É a cordilheira de montanhas que, como se murasse a realidade dentro dessa circunferência está o universo. Para além dessa cordilheira, é o que tem do lado de lá. É a mesma coisa que tem do lado de lá. Então, eles falam que o Monte Kaf é, ao mesmo tempo, central e periférico, circunferencial. Então, se você pergunta como que é o Monte Kaf, eles respondem, vai ser difícil explicar. Vai ser difícil explicar. Então, vê como o topo da montanha, né? E aí, essa imagem aqui é bem conhecida, essa do ter aqui uma montanha, e no topo dessa montanha tem a letra Kof. A letra Kof como sendo esse número 100 que está no topo da montanha. Aqui como sendo a passagem para o imaginal, a passagem para o mundo arquetípico, a passagem para um mundo ontologicamente mais denso, mais intenso, mais real, né? Então, é incrível ver como isso aqui. Então,
Isso daqui é uma representação imagética do Monte Cafo. Mas tem a outra, que é o Monte Cafo como sendo a cordilheira de montanhas que envolve o cosmos. E vai dar exatamente no lugar onde vai dar esse topo da montanha. Tenta imaginar tridimensionalmente. Isso é o Monte Cafo, assim, e isso é o Monte Cafo abarcando o mundo sensível, o mundo exterior, o mundo da existência, né? Da existência, porque aqui é a passagem para o mundo da insistência. Então, o que está para cá e o que está para cá não existe. Não existe no sentido de estar fora. É algo que insiste e inexiste, né? E é, o objetivo do místico, tem gente que fala o buscador, do o objetivo do derviche, o objetivo do peregrino, o objetivo do. Não sei como eu vou chamar. É, eu usava tantas palavras, eu parei de usar. Neguinho tem um objetivo. O objetivo de Neguinho é sair da prisão cósmica. Sair desse labirinto. Lembra aquele labirinto que tem um monte de desenhos que aparecem tudo um labirinto até chegar no centro? Jung gosta muito, né? Jung gosta muito desses labirintos, jardins de Versalhes, onde é tudo meio assim, como se fosse de fato uma gincana, uma missão, uma, né? Tem que chegar no centro, que aí vem um helicóptero, ou tem que chegar na saída que também você vai ter voltado para a origem da alma, ou pelo menos vai ter se aproximado da origem da alma, e você vai estar num estado ontológico no qual você pode entrar no mundo da alma. Porque você não está levando tralha, você não está levando repolho, que é a imagem do Idrissá, que é maravilhosa, vai levar repolho. Ah, eu tenho que ir para o continente, mas eu só entro nesse navio se eu puder levar meus repolhos. Ele usa a imagem do cabbage, né? E é uma imagem irônica. Então, você tem que levar os teus repolhos. Cara, você não vai passar pelo buraco da agulha se você estiver levando com você algo mais do que o ser, algo mais do que a presença pura, algo mais do que a total genuflexão, a total prostração, a total receptividade, né? E aí, nesse estado de nudez, você pode entrar. Então, isso daqui, que é isso aqui, que é o labirinto,
Esse aqui, que é o labirinto, caminho necessário. Não é de sacanagem que isso está aí. Não é de sacanagem. Porque se não tivesse todos esses negócios, e você pudesse ir direto, não ia ter ninguém para passar por aqui, porque você estaria aniquilado mesmo. Você teria virado cinzas mesmo, e não teria quem chegasse aqui. Porque oblitera. Para chegar aqui, você precisa de um caminho de individuação. E para fazer essa individuação, é necessário cozinhar, é necessário passar por onde tem que se passar. Então, imagina uma agulha cujo buraco fica esperando você conseguir, só que você tentar colocar faz parte da busca, ou seja, você individua porque você percorreu esse caminho interior. Se não percorrer caminho, não vai individuar, vai virar cinza. Eu sei que eu falo besteira, isso aqui, tudo que eu estou falando é uma grande viagem. Permitam-me licença literária. O que eu estou fazendo aqui não é passar um ideal iniciático. A gente está tentando colocar em palavras coisas que agora, depois de ler isso e aquilo, e depois de viver isso e aquilo, as coisas começam a fazer sentido num determinado desenho. Eu estou falando desse desenho tal como ele aparece nas traduções e nas autoridades espirituais, e falo também tal como aparece no meu imaginário pessoal. E vocês vão, cada um, ter uma historinha para criar um receptáculo simbólico para toda essa experiência. Não é verdade? Ai, gente, eu tô com. Eu sei, a gente combinou que não ia ter intervenção, né? Que eu ia falar de uma tacada da aflição, mas eu vou falar de uma tacada, tá bom? Olha, a frase do. Ah, deixa eu só fazer uma nota de rodapé aqui. Esse, esse CAF, que eu falei que vale 100, ele vale 100 porque cada lado da montanha vale 50. E 50 é a letra Nun. E nós vamos ter o próximo encontro sobre a letra Nun, que é a letra da individuação propriamente Anna, né? É um eu que usa a letra Nun, né? Esse Nun é Noé. Esse Nun, eu não vou falar do Nun, que eu estou falando do Kaf. Próximo encontro, se vocês quiserem, a gente fala do Nun, que tem um capítulo do Guénon só sobre isso, entendeu? Sobre a letra Nun. E eu falei do tempo, que o tempo aparece como
algo simultâneo, uma simultaneidade, uma sincronicidade, um tempo que não é linear. Um tempo que não é linear. O Corban fala disso, uma coisa tipo assim, não é o Corban, é o Chitham lendo o Corban. O Chitham lendo o Corban. O que o Corban está dizendo aí, o Chitham explicando, é como se você se perguntasse como que é o tempo para um anjo. E como que é o espaço para um anjo? O tempo do anjo não tem antes e depois. O anjo é um princípio angélico. Ele é um princípio, ele não tem começo, fim, agora, depois. Quem tem começo, fim, agora e depois são os caras que estão dentro da cordilheira do Caf. Aquela lá. Tá virando aqui, né, doida, mas é o tal do circo, né? O tempo do anjo é simultâneo, síncrono. Essas palavras são ruins, me ajudem a achar uma palavra. Porque aqui no nosso material é usado tempo imaginal. Você vai para o Guénon, ele fala eternidade. E o Guénon usa eterno presente. Se vocês quiserem, eu falo a página, eu cito o capítulo, o livro, ele fala em eterno presente, como sendo a origem da temporalidade. Aí, meus queridos, vocês estão me acompanhando? Vocês estão me acompanhando? Alguém ficou para trás? Heloizinha, tá tudo Desculpa, eu certo? cheguei atrasada. Não, não, a gente está É, fazendo um batidão. Fala. tá, e daí eu peguei essa coisa da cordilheira, ou seja, nós estamos na cordilheira, né? E tem a vida é esse labirinto, não é isso? Não é que a Tá gente me está na ouvindo? cordilheira, a cordilheira nos envolve. Essa Desenvolve, tá? cordilheira, que também é o Monte Cavo, né? Ela é Uhum, aquela palavra que o Corban escreveu, aí a gente entra nas brincadeirinhas do Corban, né? Do Guénon, desculpa, uhum, do Guénon, que ele pega a letra Kaf, ele pega a letra uhum, Kaf, a palavra Kaf, né? uhum, Que vai dar 181, porque é 180. E vai pegar a palavra Makam, que vai dar 40, 40, 80, 181. Isso aqui, isso aqui nas ciências tradicionais, isso aqui nos estudos das espiritualidades, isso aqui é um método, isso aqui é Kabbalah, isso aqui é Abjad. Abjad em árabe, Kabbalah. Esse é o sistema Abjad, é um sistema noético. Noético é um método para se conhecer, né? Para se ter acesso à sabedoria que está por trás das letras, dos números, simbolismo aritmético e simbolismo cabalístico, né? Makam, essa palavra, significa, sabe o quê? Alguém sabe? Alguém leu o capítulo do Guénon?
Essa é a palavra makam, que significa lugar. Lugar. O kaf é o lugar. E o topo da montanha, ai, não vou ficar virando, o topo da montanha é o lugar. E kaf significa lugar porque é tanto o lugar do espaço cósmico do mundo sensível, como é o lugar do eu psicológico, e é o lugar onde você passa pelo buraco da agulha com o teu eu maiúsculo, com o eu superior, com o ser, e você passa por lá, e aqui vai ser o quê? O lugar. Então, é como se na hora que chegasse, subisse a montanha e chegasse aqui, você é abduzido. O topo da montanha é onde você será abduzido, é onde você passará de um domínio de realidade para outro, de um domínio sensível para um domínio imaginal. E é por isso que Makam, lugar, é, tem o mesmo valor numérico que a letra Kaf, e é também Makom. Makom, que no hebraico é o nome onde é, onde o Israel, Jacó, onde Jacó deitou a cabeça, aquele é o lugar. Ele resolveu dormir naquele lugar e ele deitou a cabeça numa pedra e apareceu uma escada cheia de anjo, a famosa escada de Jacó. Porque ele Jacob's Ladder. Isso, ele começou a sonhar com essa escada. E o que que é essa escada? É o topo da montanha onde os anjos sobem e descem. E o que ele viu foi uma rodovia de alta velocidade. O que ele viu foi uma BR, não sei o quê, uma estrada onde anjos sobem e descem. Gente, desculpem minhas sátiras, minha forma de respeitar é assim. Então, é esse lugar onde tanto o mundo material ascende e se sutiliza, como é o lugar onde o sutil se materializa. Isso daqui é o CAF. E onde que fica o lugar? Aí vem a pergunta. Ó, imagina a ceninha. O Jacó, né? Ele tipo decide ou ele vê que aquele é o lugar. E Macom vai começar a ser usado como sinônimo de Deus. Hamakom é como se fosse um nome para Deus. Ali é o lugar. E ali onde ele vê que é o lugar, ele põe uma pedra. Mas esse lugar poderia ser qualquer lugar. Mas tem que ser um. E na hora que é um, é ali que você vai subir, ou é ali que você vai se deixar ser elevado. O lugar é um lugar predeterminado, mágico, é um lugar. Não, é qualquer um, você escolhe. E ali você fica, acabou o espaço. O espaço que existe é aqui. É o espaço chamado aqui.
E ali onde ele pôs a pedra, onde ele teve o sonho, vai ser Bet-El, vai ser construído um templo sagradíssimo, que é a casa de Deus, Bet-El. E foi ali, naquele pontinho. Isso é uma das coisas que aqui me remeteu, Lili, um pouco da situação que você contou para gente, né, onde você não pode mais ir para o mundo e você tem que ficar num lugar, e é nesse lugar que vai estar o lugar. Né? Aquilo, o capítulo do meu livro chamado O Lugar do Espaço. Esse é o jogo de a imagem, é o lugar do lugar. E onde você está, Lili, pode se transformar no centro do mundo, que contém em si todas as possibilidades cósmicas, mas que escolhe subir. Fica bem mais menos sufocante, né? Eu estou olhando para você e tem uma ponte vindo do topo da sua cabeça, que nem essa parte aqui do CAF, que o Guénon fala que é o eixo do mundo, Axis Mundi, no topo da montanha, Axis Mundi, existe a vertical. A vertical. Não é uma vertical, é necessariamente a vertical, porque é a pergunta que eles colocam. Se você pegar o triângulo, né, se você imagina esse Monte Kaf como sendo esse triângulo, chama o quê? Triângulo isósceles, é isso? Esse isósceles, você se pergunta quantos cabem no topo da montanha? Quantos cabem no topo da montanha? E é exatamente esse único que é representado pelo Kaf, especialmente pela vertical, que é Axis Mundi, que é o eixo do mundo, que é o eixo do mundo, que é onde você está, né? Se a gente pensar em termos de experiência, em termos de vivência, é onde você está. É o lugar em que você respira, que presta atenção nessa respiração, que vai te levar à presença necessária para que o aí, onde você está, seja o lugar e que você não precise estar alhures, né? Esse alhures não serve para nada e já não existe quando tem a presença. Alhures é uma alienação, né? Alienação, alhures, por quê? Porque é uma preocupação alheia, é alheio, né? Vem cá, volta para o que te concerne. Volta para onde está a tua respiração, né? Para parar de pensar no espaço como possibilidades, como um conjunto de possibilidades indefinidas, né? E parar de pensar no tempo também como um ninho de possibilidades futuras. O caralho, para que eu quero um futuro se eu ainda nem consegui entrar no presente?
Ora, pois. Eu estou escrevendo aqui porque é, tem frases que me surpreendem, sabe? Isso aqui é completamente inédito, né? E geralmente esse inédito é, enfim. Então vamos repetir. Para que a gente quer um futuro se a gente ainda não conseguiu se fazer presente? Então, o único sonho de consumo, o único, a teleologia única necessária é conseguir habitar esse presente que é a pontinha do graveto, né? Conseguir estar ali. E essas coisinhas chamadas símbolos tradicionais, essas coisinhas, elas nos servem como suportes, né? Os tais dos suportes simbólicos que porra, é um, um lugar no teu imaginal onde essas coisas vão poder ganhar um mapa, né? Então, você vai tendo isso daqui, o Corban chama isso daqui de cartografia espiritual. Olha que coisa linda. Cartografia espiritual. E você vai criando na tua alma uma cartografia. Imagina você estar circundado de montanhas, e eu esqueci de dizer, que são de esmeralda. Em toda essa mitologia do Avesta, né, pré-islâmica, em toda essa mitologia persa, é a esmeralda o material do Monte Kaf. É a esmeralda. É o verde, é a cor de Hidr, é a cor do verdejante que a gente falou na aula do Hidr, né? Aquele que eu nunca vou me esquecer, a Heloísa falando que você, quando fica olhando o verde muito tempo, você tem que ficar olhando o verde da natureza até ter o olho encher de lágrimas. Isso é muito lindo, é esse verde, um verde esmeralda específico, que vai dar a cor para o céu. A cor do céu é um reflexo com origem na cor esmeralda, que provém do Kaf. E o Kaf a gente pode chamar, sabe como? O limiar da realidade. Uhum. Esse é um nome perfeito para a Montanha Kaf. O limiar da realidade. Eu traduzi isso do Corban como sendo o portal do além-mundo. Essa foi a tradução que eu fiz desse homem de luz, né, do Avicenne, do Corban. O termo seria literalmente traduzido como portal para o além, porta para o além. Só que além, cara, juro que eu vejo fantasminha, espírito, assombração. Falar de além, eu vejo assombração, entendeu? Então eu preferi traduzir como
além-mundo, além-mundo com hífen, né? Então, esse é o limiar do além-mundo, ou seja, aquilo que está, que não está no espaço ordinário, mas está num espaço imaginal. Um espaço que requer um novo modo de ser para ser percebido. Um espaço que requer um novo modo de ser para ser percebido. É um modo de espaço sem alhures. Aí vem a pergunta do Corban: como será que os anjos veem o espaço? A gente acabou de falar de como os anjos percebem o tempo. Aí ele pergunta: como os anjos percebem? Não, não, a gente falou do espaço, né? Falou do espaço ou do tempo? Você disse que o espaço não é este ambiente cheio de possibilidades à disposição. Você poderia talvez Lembrei, retomar daí? eu lembrei, sim, eu lembrei. Ele fala que quando você entra em contato com uma realidade específica, uma realidade é, extraordinária, quando você entra em contato, essa realidade ocupa todo o horizonte. E no momento que você está em contato, que o teu ser, que a tua experiência ontológica, o teu ser está em contato com um determinado anjo, com um determinado, uma determinada entidade espiritual ou com um determinado símbolo, nesse momento ele vai ocupar todo o horizonte. Se ele vai ocupar todo o horizonte, significa que não vai ter mais nada ali. Então, se você vê o Rafael, você não vê o Gabriel. Se você vê o Gabriel, você não vê o Miguel. Sabe? Assim, uma coisa que você está vendo o tudo a partir daquele anjo, a partir daquela realidade imaginal. É um ângulo imaginal a partir do qual o todo, o infinito, vai se mostrar. Então, como que a ideia de espaço vai se segurar nas calças com um negócio desse? Como que se sustenta a ideia de espaço, de objetos que ocupam lugares no espaço? Só que Rafael ocupa todo o horizonte. Quando Muhammad recebe a revelação do Corão, vocês conhecem essa história? Porque ele vai em jejum, ele vai para uma caverna, uma caverna que fica na base de uma montanha. Né? É meio que o desenho do Kafka ao contrário, né? Porque tem uma caverna aqui, ele vai para esse vazio, vai para essa caverna, e ali aparece Gabriel. Uma experiência visionária na qual o futuro profeta ou já profeta recebe a visita de Gabriel. Cara, eu não vou falar isso, né? Imagina, eu vou para a fogueira. Mas, cara, eu não resisto. O cara se cagou todo. Viu o Gabriel e fugiu.
fugiu, apavorado, cara. Ele saiu da caverna rapidão, né? E estava fugindo, e de repente, Gabriel aparece onde? No horizonte inteiro. Tudo era Gabriel. Não tinha como fugir. Não existia nem o para onde. Para onde era algo que não faz sentido na realidade imaginal. Para onde? Imagina. E era o anjo circundando caficamente, né? Caficamente abarcando tudo. E era o portal para o além-mundo. Nossa, esse é um dos trechos mais maravilhosos do Corão. Aí vem aquelas outras coisas, tal, que o Gabriel manda ele escrever. Ele fala: Eu não sei escrever, sou analfabeto. Ele falou: Foda-se, escreve aí. E aí ele recebeu o Corão, entendeu? Gente, imagina se um iraniano daqueles lá escutasse eu falar assim do Corão. Como que ele ia Tava na acreditar que fogueira. o Corão para mim é sagrado? Tava na fogueira. Quê? Tava na fogueira. É ser executada, executada total. Acontece que, para mim, o Islã tá ligado a isso, e não ao aquilo, entendeu? Então, mais última coisa antes de abrir, mais uma coisa antes de abrir, muito importante, vamos respirar. Essa coisa é importante, respira. Imagina que você é a letra K. Hum. A base do teu corpo, as tuas pernas, são a base da montanha ou são cordilheira. E no topo da tua cabeça, o topo da tua cabeça como sendo o topo do Monte Cavo, pelo qual chega a vertical, que é o eixo do mundo, atravessa a vertical, que é o eixo do mundo. Sente teu corpo como sendo a letra K. Se você estiver sentado no chão com as pernas assim, chinesinho, nossa, aí que é o CAF mesmo. E aí você pode fazer esse exercício até você atravessar por esse CAF, atravessar e parar no coração do mundo, coração do mundo. Aí a gente vai ter aquela imagem do Barzakh. Vocês anotem essa imagem, essa palavra, o Barzakh como sendo a passagem. O Barzakh como sendo a passagem. Precisa atingir o topo da montanha para passar para esse domínio imaginal. E aqui a gente vai ter
justamente o desenho da passagem, que é isso que a gente está vendo aqui, que é a estrela de Davi, estrela de Salomão. Dá para enxergar? Que é o Monte Caf e o coração. O fim do cósmico e o início do extracósmico. Microcosmo, macrocosmo, sei lá. A maneira como aparecer. Vocês lembram que eu falei que só tinha mais uma coisa, né? Não era essa. Mônica, não deu para pegar tão rápido para mim, porque eu estava tentando meditar, né? Ser a letra. E daí você começou a falar e eu não. Como que você chegou na estrela de Davi? Aí é o triângulo inferior, que é a montanha, Assim, e o. é assim. Tá. É uma outra representação da passagem. Aham, É esses dois triângulos, o topo do Monte Caf, que leva aham, para o imaginal, que leva para tá. o mundo da alma. Então você chega no fim do cósmico. Quando você fica sem pensamento nenhum, Uhum, que a gente poderia ter começado agora, mas não sei nem se vocês querem fazer essa meditação, a gente entra, se tiver sorte e graça, entra num estado sem pensamento. E quando a gente está nesse estado sem pensamentos, o mundo para, o mundo some. Quando o mundo desaparece, você ultrapassou o mundo macrocósmico, o mundo exterior, o mundo físico, o mundo psicológico, sei lá, e foi para um outro psicológico, um P maiúsculo, para o mundo da alma, né? Através desse silêncio. O que seria isso se não o silêncio? Né? O que seria isso se não o vazio? O que seria isso se não o buraco da agulha? O que seria isso se não a pupila do olho? O que seria isso se não a eternidade? E aí a gente vai. Os nomes, trocentos. Os uhum, símbolos para essa passagem, trocentos. uhum, Mas a gente sabe que está se referindo a uma realidade que está para além das palavras e que está para além dos símbolos e para além das representações e eventuais apresentações, tá? Então, eu acabei que eu não falei do que eu queria E falar. daí você sobrepôs para dar a estrela de Davi, é isso? É, exatamente. Tá, obrigada. É, e aí, quando a gente falou dessa imagem da brasa e a coisa do círculo, e falou do labirinto, lembra o desenho do labirinto, não sei o que lá, até o centro, e que é necessário percorrer todo esse negócio, né? A gente lembra imediatamente do nosso dileto conto, relato, mito das Fravartes. Porque é uma Fravarte que ficou e a outra Fravarte que
vai ter que percorrer todo o caminho de volta, sendo que as duas partes são uma coisa só. Ah, isso arrasa, não arrasa? É a Fravarte. Então, uma caiu, outra continua lá em cima, e aqui caiu, precisa voltar. O caminho de volta é a saída do mundo exterior, a saída do mundo cósmico, do mundo sensível, para poder chegar num lugar onde as Fravartes se encontram. Agora, no caminho iniciático, essas Fravartes se encontram três circunstâncias, eu só vou falar mais isso. As Fravartes se encontram em três circunstâncias. Depois da morte, quando o neguinho morre, vai encontrar com o anjo. Outras traduções não, só vai encontrar depois que passar pelo Barzakh, e esse Barzakh é um longo caminho, que é o bardo, que é o post-mortem, que vai passar por purificações, sei lá, vai ter mais labirinto, aí vem um labirinto em outro plano, não sei o quê, não sei o quê. Outra possibilidade, o encontro da Fravarte se dá com a realização. O encontro com o anjo se dá no final do percurso, na iluminação, na realização espiritual. Mas tem uma terceira, tem uma quarta, tem mais duas. A outra circunstância que a alma caída e a alma que ficou lá em cima, que essas duas almas se encontram, é quando dorme, quando a gente dorme, quando a gente sonha, quando a gente não tem sonho nenhum, está no estado de sono profundo, aí tem um encontro, pelo menos no sono profundo, às vezes no sonho também, e tem um outro encontro com o anjo, esse quarta circunstância que se dá durante o caminho. O encontro com o anjo, cada vez que você se dá conta que você está no lugar e que aqui é alma e que você está onde? Na alma. E o dar-se conta disso é um momento de encontro com o anjo. É quando as Fravartes se encontram. E quando que é isso? No tal do dia a dia que a Lili falou. É nesse dia a dia, um dia de cada vez. E esse tal de um dia de cada vez, em cada dia desse, se a gente tiver sorte, graça, esforço suficiente, ou somente pode se dar todo o dia. Ou que seja dia sim, dia não, que a gente consiga voltar a estar presente na alma, voltar para o essere in anima, voltar a estar no lugar, voltar a estar num lugar que é além mundo, porque contém o mundo, não é um alhures, não é lá no céu, é algo que já está aqui. Então, eu fecho com uma frase do Corão
que é uma das frases mais importantes do Corão e que está numa sura chamada Qaf. E no Corão tem só a letrinha Qaf, é o título do capítulo. E nessa sura tem a famosa frase: Allah está mais próximo de você do que a tua veia jugular. Ou então é uma frase direta, em primeira pessoa, eu, né, um eu maiúsculo, eu estou mais próximo de você do que a tua veia jugular. E aí faz muito sentido Allah ser o Monte Kaf, Ormazd. É isso, gente. É isso. É isso. Um instantinho. Obrigada, nossa, muito bom, né? Eu acho assim que a gente precisa se lembrar, né? Você se lembrar, se lembrar, se lembrar, sair desse mundo alheio, né? Que a gente vive, né? Nessa ilusão, nessa preocupação, nesse controle, nessa, né? É isso aí. Obrigada. Para mim caiu só 8.538 fichas, né? Pensa que eu já estava na aula sem estar na aula, né? Pensa no sincronístico da parada. Tempo. E tu sabe que Pena que não gravou o teu testemunho, porque fez todo sentido com a tua situação difícil, específica desse momento, que você se conta de uma forma pesada e que dá para contar desse outro jeito. tem a ver com. Há um tempo que eu já não debato, mas assim, não me afogo mais, assim, tentei ter a estabilidade necessária. E tem que permanecer, é aquilo que eu falei, eu acho que a psicologia me ajudou a ter uma plasticidade interna muito grande, uma mobilidade interna, que é uma adaptação criativa e rápida, né? Aham. Então, estabilidade, permanência para transcendência, né? Eu acho que essas são as palavras que da montanha, né? Do símbolo da montanha, né? Que fazem sentido, né? Você vai chegar um momento que estabiliza, vai viver nesse tempo, nesse momento, um dia após o outro, aí permanece ali tranquila, não precisa, acalma, né? Acalma. É, E aí a transcendência vai acontecer e é tão esse a lata mais próximo do que a sua veia jugular é tão verdadeiro que eu não preciso mais fazer alguns esforços. Não preciso mais. Existem algumas coisas que eu só penso, eu tenho que realizar, eu, eu só penso e escuto, vai ali, ó. Eu escuto literalmente ali, eu vou ali e a coisa essa acontece. para mim foi exatamente a fala da Heloísa. Você só precisa lembrar, né? É uma questão É, de lembrar. gasto muito menos energia, né? Para algumas É, coisas. porque É, lembrar, às vezes, só dá se você parar de fazer esforço. Ou seja, Isso- parar, tem que parar. é, 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 é perceber com outro olhar, né? É perceber com outro olhar. E, Não, é perceber com um outro olhar, aham, é, perceber, outro olhar. né? É Essa, exatamente mudar de modo de ser, né? De um.
mudar o modo de ser, outro olhar, outra perspectiva. É, é muito. E eu tô encanada com sua cara. Fala, Lili. É interessante essa ideia da montanha, né? Que tem em todas as tradições, né? A Hum. simbologia que facilita, né? Eu Gente, vocês acho que estão vendo que a Lili está falando isso e que atrás dela tem um triângulo igualzinho do CAF? Vocês estão vendo da cabeça da Lili tem um CAF, tem a imagem da ponte, né? Com o negócio. Meu, tá muito, muito belo. é sincronístico mesmo, né? Eu acho que é egrégora, né? Eu acho que é tudo, tá tudo junto, Egrégora. misturado. Tudo Deixa eu junto, escutar essa misturado. egrégora aí. Mathieu e Bia precisam falar alguma coisa. Senão eu vou estar com muita saudade. É, eu ouvi tudo com atenção e estou processando muita coisa ainda. Me ocorre que eu posso narrar uma experiência pessoal de muitas vezes ter subido montanhas. Eu tenho uma chácara numa montanha, experiencio a montanha de um jeito gostoso na minha vida, é agradável. Então, fiz muitos insights durante a aula hoje, e esses insights estão em processamento ainda, porque é muito sensível. Mas, assim, o que pode me ocorrer nas vezes em que subi montanhas e cheguei ao topo, não foram nada muito exagerado, tá? Só para vocês saberem. Aqui na região de Curitiba, as montanhas têm todas no máximo 1.200 metros, né? Não tem nada mais alto que 1.200. Claro, tem Pico Paraná, que foi agora onde se perdeu um rapaz e tal. Até pensei nesse episódio, primeiro porque ele ficou nacionalmente conhecido, é recente, e envolveu em aspectos arquetípicos muitas coisas interessantes, né? Tanto que virou um fenômeno de massa, né? Mas voltando ao tema, porque a montanha está presente ali também, né? Mas voltando ao tema da nossa aula, me ocorre que quando a gente sobe uma montanha para tentar, por exemplo, se aproximar de Deus, a gente percebe que não havia nenhuma distância que precisasse ser atravessada, A porque já jugular. estava lá e é tão perto quanto a jugular, e daí significa talvez que o princípio divino está no limite até da nossa pele, do nosso. Talvez isso que abrace o mundo seja quase que a nossa pele. Esse mundo interior, né, inclusive, né? Porém compartilhado, paradoxalmente. Nossa, é muito Saturno. É bem Saturno isso. Saturno, Da montanha e da pele, daquilo que abarca. E o desenho de Saturno, né? Mas eu parei, desculpa, gente. uma outra coisa que eu queria. Perfeito, desculpa, eu te interrompi. Posso interromper ou você quer prosseguir? Não, eu só queria pedir desculpa de ter falado tanto. Eu fiquei. Não, ao contrário. Devia falar mais sempre, porém existem limites até de expressão depois de uma hora de fala intensa sobre conceitos tão. É que não é denso, na realidade não é denso, é leve até. Só que é um leve que dá uma porrada, né? Como diz Eliomar, né? São muitas fichas, né? É aquele cartoon do Laerte que começa a vir uma ficha telefônica gigante e vai esmagar a terra, né? Caiu a ficha, caiu a ficha. Lembra disso? Mando no grupo lá. Uma outra coisa que me ocorreu quando você falou da gente ser a letra CAF, eu Eu quase tenho a entrei minha na experiência. meditação, você viu? Eu quase fui. Aí eu Não, peguei, fomos, opa, fomos, volta aqui. fomos todos. Fomos todos, e eu gostaria de compartilhar que no momento em que eu passei naquele buraco do triângulo ali, naqueles triângulos que formam aquela fendinha, na hora que eu dei uma entradinha ali, me ocorreu que eu posso, nas minhas práticas de yoga, qualquer asana que eu fizer, embora ali na meditação nossa apareceu a cobra, para mim, De apareceu a meditação da novo. cobra, que é estar deitado no chão e os
braços e antebraços e eventualmente cotovelos no chão, e daí você levanta assim. Me ocorreu que esse asana ele pode ser feito meditando sobre a tipografia da letra Kaf, como se a tipografia da letra Kaf fosse o próprio corpo do praticante. Tive essa sensação de que eu poderia fazer a cobra, meditar e pensar na letra Kaf quase que como uma metáfora do formato do meu corpo na cobra, entendeu? Claro, na cobra ainda tem uma dificuldade. Eu poderia até ser um outro asana, que eu não vou lembrar o nome agora, talvez foca, sei lá, agora estou falando besteira, talvez. É, porque teria que ter as pernas levantadas, mas a cabeça, a forma como a cabeça fica no CAF, desculpa, a forma como fica o topinho ali, né, a parte do topo no CAF, que é aquela voltinha, poderia ser a cabeça indo para trás, entendeu? Sim, vou fazer mais ou menos aqui. Eu Como entendi. se essa volta aqui, né, como se pudesse ser, como se a gente pudesse fazer uma tradução imagética da letra CAF no formato do corpo, numa prática de yoga que induz estados meditativos, né? Então seria uma boa forma de transformar a tipografia É, em mas mesmo que a gente fizesse isso online, né, juntos, eu acho que ia ser muito efetivo também, mesmo sem asa. a gente desliteraliza a tipografia árabe, porém, visivelmente, como você mesmo até disse, um símbolo muito antigo, pré-islâmico, inclusive zoroastrista, provavelmente, onde, é, da mesma forma que nos hieróglifos egípcios, para chegar na tipografia, partiu-se da metáfora. E até mais do que da metáfora, da própria representação visual do signo, né? Muitas vezes, né? Mas e a escrita acaba sendo daí o ideograma chinês também tem isso, né? Tem ideogramas que são a árvore, a casa, são aquela coisa, né? E muitas vezes em semiologia, ou, não sei se é em semiologia, não, não, em filologia não, desculpa. Não vou lembrar agora qual que é o campo do conhecimento. Você às vezes pode analisar letras e frases e palavras também com base naquilo que originariamente, lá na origem, as despertou como representação gráfica, né? Mas enfim, daí já é outro assunto. Mas de qualquer forma, voltando à Bia, letra CAF, foi legal pensar no yoga como uma forma de ter o CAF no corpo, ser montanha. E existe o asana da montanha, né? Não vamos esquecer também, né? O asana da montanha é Tadasana, que é esse aqui. Desculpa, arrastei a cadeira. Você fica só assim. Curiosamente, é um asana onde você fica de pé, com as mãos paralelas ao corpo, só que existe uma firmeza nos pés que evoca a ideia de uma montanha. Então você tem que ser a montanha nesse asana, né? E ele é um asana que muitas vezes as pessoas subestimam e dizem que é simples, é simplório, é que nem deitar no chão. E deitar no chão não é tão simples também, fazer, por exemplo, o Shavasana, né? Mas no caso do asana da montanha, ele é extremamente difícil porque a gente se mexe e montanha não se mexe, né? tá. Mas Obrigada. enfim, divaguei. Bia vai falar um pouquinho? Mathieu Eu falou. fiquei aqui pensando, eu acho que talvez eu não tenha entendido muito bem a relação do CAF, Mônica, com o olho o buraco da agulha. Eu estou associando com o olho, mas com o buraco da agulha. Isso aí eu fiquei um pouco perdida. Você desenhou em cima da letra, não é? Mas é sobre a montanha está o buraco da agulha, é algo A assim? ideia, a ideia é justamente aquela do desenho que eu perguntei quantos cabem no topo da montanha. Tá nessa, É, porque o topo da montanha é o lugar onde só dá para ficar de pé, só dá para um, e mesmo esse um não pode estar em cima dos dois pés, ou pode? Olha os dois pés. Cadê o CAF? Lembra do o CAF? Tem dois pontinhos, porque são os dois pés de quem está na montanha,
e desaparece. Então, o topo da montanha é sinônimo de vazio, do vazio do buraco da agulha. Por quê? Olha só, o cara está indo, o míssil É. está subindo no macrocosmos, e aí ele chega no topo, e quando chega no topo, ele não pode mais ter repolho nenhum, não pode mais ter eu, não pode mais ter pensamento, não pode levar o mundo, ele tem que ir sem mundo, para depois o mundo aparecer todo de novo num grau muito maior que antes. Mas na hora que ele atravessa, e aqui no Barça, na hora que ele atravessa, ele tem que passar por um buraco. Ah. Buraco que só passa quem não leva nada. Entendeu? Olho da agulha, Entendi. nada, o vazio. O Ah. vazio. Então, para passar pela agulha, pelo buraco da agulha, tem que ser nada. E agora, eu acho que eu deveria ler para vocês a frase escrita pelo Sohrawardi sobre o Kaf, que é onde ele vai falar justamente o seguinte: o eu que a gente encontra ali no topo da montanha Kaf é o eu superior, é o eu na segunda pessoa. Ouviram isso? O eu na segunda pessoa. Aí, ai, não era essa frase. O eu na segunda pessoa, face a face, ele se encontra. Não, não, não era essa frase, um instantinho só. Um instantinho só. Aí eu tinha que ter marcado. Ai, que pena, eu não estou achando, porque essa frase é Sohrawardi. Sohrawardi é o mestre do Corban. Sim. Esse mestre do Corban, Sohrawardi, cujo mestre é Hidr, o mestre invisível. E a frase que ele fala é que o único que consegue chegar. Ai, o único que consegue chegar no topo da montanha é Hidr. Ah. Para você passar para o lado de lá, você tem que ser Hidr. Não é encontrar com Hidr, é ser Hidr. E aí é o um que é dois, que se encontra diante de. E essa Sim. frase é o que está sustentando, é o que está na base de tudo que a gente falou hoje, Sim. né? Porque liga o Hidr, né, com a fonte da vida, com esse topo. Tá. Perfeito, perfeito. Curiosamente, quando você falou nesse eu na segunda pessoa, que é o tu, porque a segunda pessoa é o tu, né? Eu me lembrei do título do teu outro livro, que é o Eu e Tu, né? Aliás, do Buber, né, no caso, mas é sobre esse conceito do eu e tu buberiano, né? Exatamente. E só agora eu entendo por que que são dois pontinhos. Pois Agora, é, foi exatamente o que eu pensei há um eu segundo sempre atrás. me Por perguntei que que são dois pontinhos? Porque é o eu e o tu. porque a hora que você chega, você está diante de um eu superior, que é uma segunda pessoa, o eu na segunda pessoa. E é o quê? O encontro das duas fravartes. Ou seja, o reencontro das duas fravartes.
Isso é maravilhoso, né? É. É assim, quando você falou para a gente ser a letra, né? E eu já achei que era uma meditação, então por Eu isso que eu me perdi também, eu nas. queria fazer e me É, reprimi. Eu me Foi, acabou reprimi. sendo, todo mundo Falei, meditou. não, volta para cá. Não sei, eu fiquei é. preocupada. Não, Mas todo mundo não, foi. todo mundo foi. Daí por isso que até me perdi depois do que você começou a falar. Mas enfim, eu senti que estava ali, né, para passar, e eu falava, mas se eu passar? E se eu passar e for para o imaginal, e como é que eu saio dessa depois? Como é que eu volto, né? Então eu percebi que a gente está mesmo nesse mundo de ilusão, nesse alhures, né? Que a gente está muito preocupado com esse mundo alheio, que não sou eu, né? São minhas representações, o que acham de mim, blá, 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 tudo isso. E então, para eu sair dessa ilusão que é esse eu que eu construí, que construíram, que eu construí, que eu estou construindo ainda, e lutando para me apegar nele e para, né? Olha aí, eu existo, eu estou certa, eu não sei o quê, né? Então, e no fundo tem essa busca, né? Tem essa busca, mas tem ainda esse seguro aqui, né? Estou segurando até na minha intelectualidade, no meu entendimento. Então, para eu chegar lá, é o fim dessa ilusão, né? Então, parece que é o fim desse ego, dessa Heloísa, vai ser outra coisa. E daí vem o medo, e daí recolhe, né? Não, 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 calma, espera aí, né? Vamos, vai em pós-morte, então, quem sabe, né? Por E, isso que tem que ser feito em grupo. é, Vamos fazer isso em grupo, e é onde fica é, mais fácil, e onde fica mais seguro, e onde você vai ter menos medo, porque é uma egrégora. é, é, é. E no Você fim é um reencontro comigo mesmo, né? Hã? Com o meu verdadeiro eu, né? É um encontro comigo mesmo, com o meu verdadeiro eu, né? Que, que a gente vai resvalando, mas não desvela, né? A gente, mas eu sinto que está próximo, né? Que está muito próximo. A jugular está E próxima? não, eu sinto que esse encontro ele está muito próximo, né? Está tão próximo quanto a tua Sim, jugular. sim, 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 sim. Nessa mesma semana, eu estou estudando Thomas Merton e ele fala que a gente vive num mundo de esforço, né? E que a gente, então, não vive, não deixa a coisa fluir, né? Fica nesse mundo de esforço e quando depois eu até ponho a frase para não ser não errar, mas assim, é como se a gente percebesse a ilusão e tivesse a compaixão, né? Ele fala do tempo compassivo, ele fala do tempo também, do tempo compassivo, quando você percebe a ilusão, né? Que a gente está, que eu estou e que todos estão, né? Então você tem essa compaixão pelas pessoas, né? E e eu percebo também que é como se a gente tivesse assim, tem os dois lados, né? Assim, mas muita gente está buscando, muita gente está tendo acesso a esses conhecimentos, né? E é uma coisa que tá vendo crescendo também. Ao mesmo tempo que tem todo o outro lado da perdição mesmo, né? Mas tem muita gente buscando e o acesso está ficando muito mais, né? Então,
para mim é alentador e, ao mesmo tempo, me parece assim, que é uma vontade de falar disso também, sabe? Uma vontade de transmitir isso também. E, Pois é, por enfim, isso que eu começo a falar, não paro mais. não, eu agradeço, porque é muito, muito importante, assim. Eu sinto que o meu dia já não é o mesmo, nem o tempo, nem o espaço, né? Assim, e, e, e quanto que isso é importante, né? Para nossa alma aí que está sedenta Heloísa, Vou você agradecendo falou por aqui. o que é? Vou agradecendo, querida, por aqui. E nos Oh, vemos no próximo. ai, Lili, eu te Muito obrigada. dedico toda a minha falação eu dedico a você. Muito obrigada. Foi ótimo. Ótimo dividir com vocês, colegas. Obrigada por você ter compartilhado. Até a próxima. Beijo, gente. É daqui a 15, Bons né, votos, Mônica? bons votos de Não, recuperação e de plena saúde, Obrigada. dentro das Beijo. possibilidades. é daqui a 15. Não é Não na... é a Não, eu próxima, né? acho que é semana que vem, né? De É, novo, porque hoje tá? é reposição, então É reposição. Tá legal. Beijos. Até lá. Até lá. Eu é. também tenho que sair. Mônica, Ai, a amei. gente ficou sem Obrigada, discussão. super. Obrigado, Mônica. Tenha Muito, uma muito ótima noite. Eu vou sair lindo. também. Vamos. Bom, então vou fechar, vou encerrar. Queridos, Tá bom. vou postar a frase que eu não achei, tá? Gratidão, tá? Depois passa o livro também que você leu do Sorawat. Sarawat. Não, tá no Corban. É, o Corban traduziu o Sorawarte. Ah, é o arcanjo o quê? Ó, Sorawarte. Ah, E a em tradução é do porpré. Corban. A Qual tradução que é o título? Em porpré? O que é mesmo? La Significa Fleur empurpurado. Impróprio? Não. Não é, Não, um é pourpré vem de púrpura. 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 Ah, púrpura, tá. Desculpa. Só Tá. que, só que um pourpré não é a própria púrpura, e sim o fato de estar empurpurado. Meu Deus, como que traduz isso? É porque, E por veja, isso que eu. púrpura, púrpura não é o empourpré. Empourpré é como se ele tivesse banhado de púrpura, ou tingido de púrpura, ou pintado de púrpura. Não, mas é mais na essência da coisa do que uma mera pintura, né? É como se ele tivesse passado por um processo onde a púrpura o purpurificasse. Isso é a distinção sutil do que é empourpré. Eu não vou saber o que é em termos gramaticais, não sei se um- é um Particípio. adjetivo, gente. É um adjetivo. Um Adjetivo. adjetivo, mas feito de um particípio. É. E Santa Hildegarda, a Bom, mandala, a tchau, iluminura gente. dela da Trindade Bye, é bye. azul. Ela tem uma iluminura da Trindade que o Cristo é azul. É muito Legal. interessante. Lembrei disso. Maravilha. Então temos aula em 15 dias só? Não, quarta que A vem, semana que vem, Ah, que bom. tá Então, bom? estaremos lá. Acho que Um beijo, Heloísa. eu vou falar do Nun. A gente vai para outra letra que tem a ver com essa, Legal. tá bom? Muito obrigado, Mônica. Sempre muito precioso tudo. Agradeço. gratidão. Obrigada de Bom descanso. Valeu, obrigado. falarem.